Fauane, está no mudo. Ai, gente, desculpa. Estava aqui já Tudo apresentando bem. vocês. Olá, pessoal, boa noite, desculpa. Sejam todos bem-vindos. A segunda campanha de prevenção de olho seco em cães faz parte do edital UNB nos 60 anos de Brasília, promovido pelo Decanato de Extensão em comemoração aos 60 anos de Brasília. Aqui comigo está a professora doutora Paula Diniz ela que é graduada em Medicina Veterinária pela Unesp Jaboticabal, realizou especialização em Alemanha, concluiu mestrado e doutorado em Cirurgia Veterinária, com ênfase em oftalmologia veterinária pela Unesp Jaboticabal, foi bolsista da CAPES no estágio pós-doutoral no Colégio de Medicina Veterinária da Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, é diplomada pelo Colégio Latino-Americano de Oftalmologia Veterinária, tendo sido vice-presidente e atualmente é presidente, é professora associada da FAV-UNB, foi coordenadora do Comitê de Ética de Uso Animal, atua nas áreas de oftalmologia veterinária e cirurgia veterinária, sendo responsável pelo serviço de oftalmologia veterinária e de clínica cirúrgica de pequenos animais da FAV-UNB. Também está comigo a mestre Rosélia de Lima Souza Araújo, ela que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, atualmente é doutoranda do Programa de Ciências Animais, com ênfase em oftalmologia veterinária pela Universidade de Brasília, possui mestrado pelo mesmo programa, atua como médico veterinária no Serviço de Oftalmologia Veterinária do Hospital Veterinário da UNB, realiza pesquisas voltadas na área de patologia ocular, veterinária e superfície ocular. Também está comigo a médica veterinária Júlia Batistella Avancini, que fez graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, atualmente faz parte do programa de mestrado de Ciências Animais com ênfase em oftalmologia veterinária e pós-graduação em oftalmologia veterinária, participa também do grupo de estudos em oftalmologia veterinária, o GEOV-UNB, possui atuação em oftalmologia veterinária. Também temos a estudante Larissa Cristina de Souza Akiyama, ela que é aluna de graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, atualmente faz parte do grupo de estudos em oftalmologia veterinária GEOV-UNB, juntamente ao projeto de extensão Serviço de Oftalmologia Veterinária. É orientada de projeto de iniciação científica pela professora Paula Diniz Galera. Também está comigo a Sara Isidora de Castro, ela que é graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, com foco na área de clínica cirúrgica de pequenos animais. No momento, faz parte do grupo de estudos em oftalmologia veterinária. Agradeço a participação de todos e passo a palavra para a professora Paula. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente à FAV e ao UNB por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para falar um pouquinho do olho seco canino. Essa campanha foi idealizada ano passado, ela foi apresentada de forma presencial, né, foi realizada em 2 finais de semana consecutivos no Parque da Cidade, no Eixão Sul, e esse ano, né, de uma forma inédita e diferente para nós vamos falar sobre o olho seco de maneira virtual. Então, nós faremos uma apresentação sobre a doença e as principais características da mesma, que vão ser apresentadas pela Rosélia e pela Júlia, que são pós-graduandas do nosso serviço, e posteriormente a Larissa e a Sara vão falar um pouquinho do nosso grupo de estudo, que é o responsável pela idealização dessa campanha. Agradeço a presença de todos. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa conversa sobre a doença do olho seco. Antes de começarmos conversando sobre isso, eu gostaria de perguntar se você já observou seu animalzinho coçando os olhos, em algum momento já notou algum acúmulo de secreção, viu esses olhinhos vermelhos. Bom, você já se pensou o que é que pode levar a isso? É sobre isso que nós vamos falar agora. A síndrome do olho seco é uma doença ocular grave. Ela é caracterizada pela deficiência na produção lacrimal, a deficiência do filme lacrimal. Comumente causa desconforto ocular e
hiperemia, olhos avermelhados e acúmulo de secreção. Bom, falando sobre o filme lacrimal, vamos primeiro entender qual a composição desse filme, tá? Filme lacrimal, eu me refiro à lágrima. Sempre que nós piscamos, nós estamos distribuindo esse filme lacrimal pela superfície ocular. Mas você já pensou por que ele fica bem aderido ao olho? Porque sempre que nós piscamos, ele é espraiado pela superfície ocular e existe na sua composição um muco que faz com que ele fique bem aderido à córnea. Existe uma subdivisão didática desse filme lacrimal. Nós podemos ver isso aqui nessa ilustração. Existe uma camada mucosa, uma aquosa e uma lipídica. Essas camadas, elas são distribuídas de forma homogênea, e cada uma delas é produzida por determinadas estruturas. Aqui nessa ilustração, tem ênfase a conjuntiva ocular dos cães. A conjuntiva, ela reveste o interior das pálpebras e a parte externa aqui do bulbo ocular. Nela estão contidas algumas células que vão produzir esse muco. Também, como componentes desse sistema de produção lacrimal, tem as glândulas. Uma delas fica num canto, aqui próximo à região nasal do cão, dos animais, e outra fica localizada logo acima do olho. Assim como também existem algumas pequenas glândulas na borda de toda a pálpebra. Essas glândulas são responsáveis pela porção lipídica desse filme lacrimal, que vai impedir que ela evapore de forma rápida. Essa afecção, ela pode ser diagnosticada através de testes específicos. Um teste comumente utilizado é o teste lacrimal de Stirmer, que consiste no uso de uma fita de papel absorvente, que é colocada na pálpebra do cão, e essa fitinha, ela é milimetrada. De acordo com o umedecimento dessa fita, nós vamos aferir a produção lacrimal do nosso paciente. É um teste indolor e que pode ser realizado tranquilamente nos ambulatórios. Um outro teste também que pode nos dar uma resposta em relação à qualidade lacrimal dos animais é o tempo de ruptura do filme lacrimal. Bom, para isso nós utilizamos um corante, tá? Esse corante ele é colocado, ele é aplicado sobre o olhinho do cão, e em seguida nós fechamos suavemente as pálpebras e vamos observar como vai ser a aderência desse pigmento na córnea dos cães. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as raças, as principais raças afetadas. Essa é uma afecção que acomete principalmente cães, tá? Mas ela pode ocorrer também em outras espécies. E algumas raças de cães, elas são mais predispostas a isso. Aqui, como exemplo, eu tenho Shih Tzu, um Pug e um Cocker. Normalmente, esses animais de focinho curto, em função da sua conformação facial, têm os olhinhos mais expostos. Isso também é um fator que acaba contribuindo para o desenvolvimento da síndrome do olho seco. Além de fatores genéticos que podem levar a isso. Mas não são só os cãezinhos de focinho curto. Cães como o Cocker, Poodle, podem também ser acometidos. E entre as causas, destaca-se que ela seja uma doença imunomediada, assim como também pode ser secundária a doenças infecciosas, doenças que possam causar inflamação ocular. Aqui em nossa região é bastante comum a leishmaniose, que pode vir a causar uma inflamação ocular, doenças endócrinas, como diabetes, doenças congênitas, como é o caso desse animalzinho aqui que nós podemos observar. Ele é um Yorkshire. Esse animalzinho, ele apresenta uma hipoplasia da glândula lacrimal. Lembram que eu falei que existem duas glândulas lacrimais? Uma aqui próxima à narina e uma acima do olho.
Em alguns casos, o animal pode não ter o desenvolvimento completo dessa glândula e assim desenvolver o olho seco. Ou também, essa afecção pode ocorrer por causa iatrogênica, ou seja, por uma alteração provocada. Essas glândulas, elas podem inflamar, assim como também a borda palpebral podem inflamar ou até mesmo ser acometidas por nódulos. Então, no momento do diagnóstico de nódulos nas pálpebras, é importante ter uma avaliação específica para que evite-se que essas estruturas sejam retiradas. Boa noite. Eu vou dar seguimento falando um pouquinho dos sinais clínicos. Então, em humanos, os primeiros sinais clínicos do olho seco, eles consistem em desconforto ocular, caracterizado por uma sensação arenosa e de picada na superfície ocular. Da mesma forma que ocorre em humanos, os cães, os primeiros sinais deles são leves, por muitas vezes são vagos e inespecíficos, e são definidos por desconforto, uma superfície ocular sem brilho, irregular e com uma produção lacrimal normal. O olho ele pode estar vermelho, o animal pode apresentar fotofobia e blefaroespasmo, que é um olho mais fechado, com sensibilidade à luz, que muitas vezes são desconsiderados e tratados como uma conjuntivite inespecífica. À medida que a doença progride, a gente tem inflamação em toda a superfície ocular e palpebral, como a gente pode ver nessa foto. Nesse estágio, a gente tem a presença de secreção mucosa a mucopurulenta, nessa primeira foto, espalhada por toda a superfície ocular, aumentando o desconforto do paciente. A gente também tem inflamação palpebral associada, levando ao aumento de volume e espessamento da pálpebra. Uma córnea saudável, ela é transparente, úmida e com brilho. A progressão e a cronicidade do olho seco leva a danos importantes à córnea, como a presença de vasos sanguíneos, que não eram para estar ali, pigmentação amarronzada, a gente consegue ver nessa primeira foto, um aspecto azulado devido ao edema de córnea, tecido de granulação e úlceras de córnea associadas. O olho seco ele é ainda mais severo em raças braquicefálicas. Dá para ver como o olhinho desse pug é exposto. São raças de nariz mais achatado. Devido à exposição ocular intensa e varia conforme a severidade da alteração do filme lacrimal e tempo de desenvolvimento da doença. O estágio final da doença leva à perda da transparência corneana e diminuição da acuidade visual, ou seja, o paciente tem dificuldade em enxergar. Na prática da clínica veterinária, não é infrequente o diagnóstico da ceratoconjuntivite seca ocorrer semanas a meses após o seu início, uma vez que nossos pacientes, a gravidade dos sinais clínicos está diretamente relacionada à cronicidade. Então, o diagnóstico. Ele é feito pela avaliação da produção e qualidade lacrimal e avaliação da superfície ocular. A síndrome do olho seco não tem cura, no entanto, o diagnóstico correto e constante acompanhamento podem evitar a sua progressão. Alguns cuidados com o olho seco. Ao sinal de qualquer alteração oftálmica, o médico veterinário oftalmologista deve ser consultado para diagnóstico e tratamento corretos, a fim de evitar a progressão da doença e preservar a visão e conforto do paciente. A limpeza dos olhos deve ser feita diariamente para remoção de secreções, com auxílio de gaze e solução fisiológica, evitando a inflamação da pálpebra e doenças de pele ao redor do olho. É importante manter a tosse higiênica também ao redor dos olhos, evitando o contato dos pelos e evitar a exposição exagerada a ventos diretamente no rosto. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Agora eu e a Larissa viemos dar um recadinho rápido para vocês.
recentemente a gente criou uma página do Instagram do Geov, o @GeovUNB. Aqui, como vocês podem ver, tem várias postagens que a gente fez nesse tempo, e todas são muito legais, com várias dicas interessantes. Então, nos sigam para acompanhar. Algumas das nossas postagens são mais voltadas para o público dos profissionais da área e dos estudantes, onde nós fazemos um breve resumo sobre os artigos que a gente discute na semana. São diversos assuntos do mundo da oftalmologia e todos são referenciados, caso vocês queiram depois ter acesso. Larissa? Obrigada. Além dos artigos que a gente posta semanalmente, a gente também publica temas mais simples para o entendimento do tutor, né, e do aluno. E durante essa semana, a gente postou uma sequência de postagens falando sobre essa doença, sobre a doença do olho seco. Então, já corre lá, dá uma conferida para complementar as orientações que foram dadas nessa palestra. Não esquece de seguir o @GeovUNB. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as informações que foram dadas aqui. E agora a gente vai passar um vídeo falando sobre o serviço de oftalmologia lá na Universidade de Brasília. Larissa, o vídeo está sem som. Opa, desculpa, peraí, eu vou colocar de novo. Prontinho. O Serviço de Oftalmologia Veterinária da Universidade de Brasília atende cães, gatos, animais de grande porte e animais silvestres do Distrito Federal e entorno. Nos hospitais veterinários de pequenos e grandes animais, são realizados atendimentos clínicos, como avaliação completa da superfície ocular, pálpebras, exames específicos das estruturas intraoculares, incluindo exame de retina, ultrassonografia ocular, dentre outros. Além do atendimento clínico, presta-se o atendimento cirúrgico, visando o bem-estar de cada paciente. O serviço colabora com estudos direcionados para alunos de graduação, com projetos de iniciação científica e extensão, e alunos de graduação, como mestrado e doutorado. Funciona sob a coordenação da professora Paula Diniz Galera e é prestado por médicos veterinários pós-graduandos. Além disso, suas atividades estão vinculadas ao Grupo de Estudos em Oftalmologia Veterinária da Universidade de Brasília, contribuindo para a educação continuada em oftalmologia veterinária. O projeto integra a campanha do olho seco, que visa conscientizar e orientar os tutores quanto à síndrome do olho seco em cães. Também há participação na organização de eventos e presença em congressos, como o Congresso Brasileiro de Oftalmologia Veterinária de 2019. Então, agora eu vou passar para as meninas responderem as perguntas de vocês. Então, podem perguntar sobre a campanha, gente. Obrigada. Oi, Renata. Bom, em relação a como participar do GEOV,
tá? Como as meninas trouxeram agora, nós temos o Instagram do GEOV, onde pelo menos uma vez por semana são postados alguns estudos que nós realizamos, que nós discutimos nas nossas reuniões, tá? E em relação à entrada no nosso grupo de estudos, a professora Paula vai te falar melhor sobre isso. Renata, geralmente é um grupo, assim, as pessoas que participam do grupo de estudos estão vinculadas, seja a projeto de extensão, a projeto de iniciação científica, mestrado, doutorado, ou alguma pesquisa específica, né? Então, é um grupo que ele é credenciado no CNPq, e embora tenha também atividade de extensão, que é o Serviço de Oftalmologia Veterinária, que aí a gente tem os alunos do PIBEX, ele tem um foco na pesquisa. Então, se você tiver interesse em participar de algum projeto, entre em contato comigo, depois eu deixo meu e-mail, tá bom? Não temos ainda previsão para a volta dos atendimentos, né, no hospital veterinário. Estamos aguardando a administração superior nos informar sobre isso. Espero que em breve. Acho que a Rosélia ou a Júlia podem responder sobre o tratamento para a síndrome do olho seco, se eles são paliativos e se retardam o avanço da doença. Sim, Cris. O tratamento... Primeiro, nós temos que identificar o que está causando isso, tá? E, em segundo, nós vamos avaliar a gravidade, como já está a evolução desse paciente e entrar com um tratamento mais adequado. Mas, no caso da doença ser de origem do próprio sistema imunológico, é necessário o tratamento contínuo. Então, esse animal, uma vez que inicia esse tratamento, é necessário que seja acompanhado por períodos. Normalmente, nós iniciamos com a avaliação num curto período de tempo, depois vamos observando como ele vai respondendo ao tratamento e recomendamos as reavaliações de acordo com a evolução dele. Só complementando, é um tratamento por toda a vida do animal, na maioria dos casos, e ele não é paliativo. A maioria dos pacientes, eles respondem ao tratamento voltando a produzir lágrima. Alguns pacientes, né, são mais crônicos ou mais graves, eles requerem um cuidado especial, e aí sim a gente tem alguns outros tratamentos que são até paliativos, mas na maioria do caso ele não é paliativo, ele realmente ajuda o retorno da produção lacrimal, né, esse é o objetivo do tratamento, mas isso não deve ser descontinuado, então ele é por toda a vida do paciente. Se a utilização de colírios lubrificantes nessas raças que já possuem predisposição é recomendada na tentativa de postergar o aparecimento do olho seco, na verdade, não é essa a indicação. A indicação é avaliar o paciente, né, saber a condição dele, e não é o lubrificante que vai postergar. O lubrificante, ele melhora a qualidade do animal, a qualidade da superfície ocular, mas ele tem uma indicação. Isso deve ser feito mediante uma consulta e avaliação da superfície ocular, com alguns testes que foram explicados nessa palestra. O funcionamento para o atendimento na UNB, assim que o hospital retornar, né, ele vai provavelmente seguir um plano de retomada, né, em função da pandemia, mas o tipo de atendimento acontece da mesma maneira. Os nossos atendimentos na oftalmologia, eles são feitos por ordem de chegada,
e pela gravidade do caso, a gente tem um número limitado de atendimentos por dia. E quando o hospital voltar ao atendimento normal, os dias de atendimento na oftalmologia serão divulgados. A Cris parece bem interessada, né? Bom, quando ocorre o esbranquiçamento da córnea, existe cirurgia ou tratamento para corrigir? Então, Cris, a córnea pode ficar esbranquiçada, ou opaca, ou edematosa por vários motivos. Mais uma vez, é um diagnóstico correto, né, que vai determinar o tratamento. Na maioria dos casos, sim, a gente tem tratamento para essas doenças e um bom resultado, um bom prognóstico. Obrigada. Elogios aí a essa equipe maravilhosa. Sim, gente, eu acho que o pessoal não tem mais dúvidas. Temos bastante elogio aqui. E se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai finalizar e agradecer a participação de todos. Fauane, antes eu gostaria de agradecer, né, a esse grupo. Para a gente que é professor, ainda mais nessa época, né, ter uma equipe tão motivada e comprometida é um estímulo e é o que faz a gente, assim, ficar super empolgado com a profissão. Então, eu agradeço a todas elas, agradeço a você em especial por toda a atenção, a professora Lucy, né, que também tem realizado um trabalho incrível aí. E a todos que nos prestigiaram. Nossa, agradecemos a Então, atenção vamos de finalizar. vocês. Agradecemos a atenção de vocês. Espero que tenha ajudado. E não esqueçam de seguir lá no Geov, no @geovunb, com as nossas postagens que a gente faz semanalmente e outras dicas, tanto para os estudantes, quanto para os profissionais e para os tutores. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima palestra. Tchau, gente. Obrigada.